Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Pessoal, no nosso último encontro, né, aqui a respeito da nossa série sobre a história da cultura e das etnias, nós abordamos aqui a respeito, não do que foi aí a heresia dita aí do arianismo, né, que nós falamos aqui a respeito do que foi a questão do arianismo, né, uma das heresias ali mais presentes ali do quarto século, né? Assim como também nós falamos sobre o Concílio de Nicéia, como foi ali a atuação, digamos, do imperador Constantino, uma vez em que ele não criou nada, não foi nenhum percussor religioso do catolicismo, uma vez em que o próprio catolicismo já surgiu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já comprovamos aqui, não é, como foi a questão no caso da sucessão apostólica, né, a sucessão dos papas, enfim, dos sacerdotes, enfim, ali do corpo sacerdotal, né, que eram os padres, enfim, os bispos, né. Falamos um pouco aqui sobre alguns dos doutores da igreja que participaram do Concílio de Nicéia, né, como Santo Antão, São Nicolau, né, Santo Atanásio, entre outros, e falamos aqui de como foi esse combate aí contra o arianismo, né. Porém, pessoal, nós dissemos aqui também que o arianismo ele teve consequências terríveis dentro da própria sociedade romana, né, e até algumas tribos bárbaras, inclusive, que nós vamos falar até mais aí posteriormente. Algumas dessas tribos adotaram, né, o arianismo como como uma vertente, né, aquela falsa conversão, aquela conversão por interesse, né, aquela meia conversão, vamos dizer assim, né, que foi o caso, por exemplo, aí dos visigodos, né, assim como dos vândalos, né, que eram duas tribos aí bárbaras que adotaram o arianismo, né, e também parte aí da oligarquia romana e adotou a oligarquia romana ocidental, no caso, né, adotou parte aí do que foi a doutrina ariana. Então isso aí foi extremamente complicado no período em relação ao cristianismo, no caso aos católicos, né, enfim, ao cristianismo, e conseguir lidar com essa heresia terrível, né, que foi o arianismo, né, que se permeou aí dentro da sociedade. E além do arianismo, começa a surgir, digamos, outras vertentes aí que nós vamos falar a respeito, né, que complicaram muito também a vida da sociedade, uma vez em que eles pegavam os apócrifos, aquelas interpretações errôneas, aquelas interpretações ali pela metade, né, que eram simplesmente retalhos, né, colchas de retalhos, e tentavam fazer a sua própria doutrina em cima daquilo, não baseado na doutrina real, né, fugindo da própria verdade de Cristo e criando ali narrativas malucas, né, que chegavam ali ao ponto de alguns cultos meio bizarros, né. E nós vamos falar justamente a respeito desses segmentos de heresias aí, mas vamos falar justamente de quem as combateu. Um santo, aí um doutor da igreja, filósofo da igreja e santo, né, que foi, se não um dos maiores da história da igreja, né, aí abaixo dos apóstolos, se não um dos grandes doutores da igreja, um dos maiores santos, né, que confrontou essas heresias, assim como também ele, vamos dizer assim, foi o percussor de algumas obras, as quais, digamos, são essenciais para você compreender a própria história do mundo moderno que nós vivemos, ou mesmo da sociedade da era cristã, que foi a era medieval, enfim, em toda a questão digamos, da moral cristã é aplicada à sociedade, né, que vai moldar toda a nossa sociedade ocidental, né, os nossos valores, princípios, morais, enfim, né, baseados aí justamente na doutrina de Cristo, né, como você criar uma sociedade literalmente voltada, digamos, à moral cristã, né. Nós vamos falar nada mais, nada menos do que do grande doutor, do grande filósofo, do grande santo, Santo Agostinho de Hipona. Hoje nós vamos falar a respeito dele e sobre as obras que ele desenvolveu enquanto doutor da igreja, obras aí que foram essenciais, né, para essa transformação, digamos aí, desse império pagão, né, desse império decadente que era Roma, já num período de decadência, né, após ali a descendência ali de Constantino, né, e que, digamos, vai, vamos dizer assim, direcionar Roma ali um período de decadência da porção ocidental, vamos dizer assim, justamente por causa do arianismo, né.
Vamos falar um pouco a respeito de Santo Agostinho, dos combates que ele teve e das obras as quais ele desenvolveu, que são essenciais aí para a história da igreja. Pessoal que gosta aí, digamos, desse assunto, né, gosta de outros assuntos, queira dar outras ideias aí, né, digamos, outras opiniões, né, enfim, também sugerir assuntos também relacionados a esse período, deixem nos comentários do vídeo, né. Desde já curtam aí o nosso vídeo, né, inscrevam-se no nosso canal, né, para acompanhar outras atualizações, e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, para entendermos, né, o contexto do período, né, nós conversamos, como nós dissemos aí nos encontros passados, né, justamente a respeito aí do, vamos dizer assim, do legado, né, do imperador Constantino, né, o imperador que ele, vamos dizer assim, ele simplesmente ratificou, né, no caso ele e os descendentes deles ratificaram aí o catolicismo como religião oficial do Império Romano, né, como crença ali real do Império Romano, e enfim, tornou legal, né, e o culto ele se espalhou, né, o cristianismo já era basicamente presente em 90% basicamente da sociedade. Porém, como nós dissemos, mesmo com todo o investimento, né, de Constantino na construção de igrejas, né, de catedrais, como foi o caso da própria Catedral de Santa Sofia, né, em Bizâncio, né, no caso em Constantinopla, assim como também construções de igrejas ali em Roma, em outras cidades importantes, né, do Império, como Alexandria, por exemplo, né, ou mesmo Corinto e outras regiões. O grande problema ocorre que nesse período, né, que nós estamos falando ali do ano 350 em diante, mais ou menos ali, ocorre que, como nós dissemos, né, já havia acontecido o Concílio de Nicéia e já havia se, vamos dizer assim, definido pela própria igreja, pelo próprio magistério da igreja, que eram basicamente 4 evangelhos válidos, né, os 4 evangelhos conhecidos, né, de Lucas, de Marcos, João, né, e ali mais um ali que são, no caso, os 4 evangelhos ali que são os reconhecidos, né, como válidos ali, justamente porque eles são completos e sem falhas, né, sem, digamos, interpretações dúbias, sem ali serem, digamos, rascunhos, né. Na verdade, foram evangelhos escritos ali, inclusive de São João, né, que foi da própria boca de São João, basicamente, né, ali para os seus discípulos, né, ali os seus alunos, assim como também outros ali que foram baseados também, digamos, na vivência ali dos próprios apóstolos. Então eles foram validados, né. E os apócrifos eles foram ali excluídos, vamos dizer assim, foram retirados justamente por não, digamos, trazerem ali a verdade como um todo, né, dar brecha ali para falsas interpretações, para falsas narrativas, pessoas que poderiam se aproveitar dessas informações e criarem narrativas absurdas, né, justamente por isso que os apócrifos eles foram excluídos, né, não por algum tipo de mística, qualquer coisa parecida, mas sim por questão de filosofia, questão de veracidade de fatos mesmo, né, coisa que é extremamente delicada, por questão de investigação mesmo. E o que acontece? Nesse período nós já tínhamos a questão do arianismo, né? Nós já tínhamos abordado, que é toda aquela questão da negação ali da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo aquele problema, né, que Ario criou, né, e que ele acabou morrendo, né, justamente por causa disso, mas o seu erro continuou persistindo. Porém, o que acontece? Além do arianismo, surgem outras vertentes absurdas também no período, escabrosas, né? A começar, digamos, por uma que se assemelhava muito à gnose, né? Que é o que nós podemos chamar aí de maniqueísmo, né? O maniqueísmo, ele era nada mais nada menos do que uma doutrina que vinha, digamos, lá da Pérsia, vamos dizer assim, da região lá da extremidade do Império Romano, basicamente o Oriente Médio, né? A região da Pérsia, onde hoje se compreende ali Iraque, Irã, né, Tajiquistão, enfim, aquela região ali, ela é muito ali é muito presente, digamos, a mística esotérica. Isso quer dizer, desde lá da Mesopotâmia, da antiguidade, de milhares de anos atrás, o que acontece? As pessoas elas se baseavam muito na compreensão de astros,
né, e de místicas baseadas em astros, em questões aí de fases de corpos celestes como embasamento para definir questões de vida. Então o que acontece? Sortilégio, tudo que a gente pensa sobre cultura cigana, sortilégio, adivinhação, enfim, toda essa parte mística que as pessoas buscam, que as pessoas ouvem falar de horóscopo nessa interpretação atual, tá? Vai haver um tempo que vai haver uma interpretação diferente disso, baseado no ensinamento grego, mas esse horóscopo que a gente conhece hoje, de sortilégio, adivinhação, vem justamente da Pérsia, dessa região que a gente fala aí que é uma região onde nasce o esoterismo. Tá? E aquela região ali tinha um sujeito que encabeçava, né, uma figura mística que encabeçava todo esse, entre aspas, pseudo-conhecimento, que era um sujeito chamado Zoroastro, né, onde nasce o tal do zoroastrismo, né, que era esse segmento aí de adivinhação e sortilégio. E dentre os, vamos dizer assim, descendentes dessa linha de sortilégio, surge um sujeito chamado Mani. E Mani, ele junta, vamos dizer assim, vários conhecimentos, digamos, a fim de ele criar uma espécie de crença de conveniência. Vamos colocar assim, entre aspas, de crença de conveniência. Né? Que, vamos dizer assim, ele tem como embasamento, tal como muitos aí dessas crenças, digamos, que elas não se ligam à questão material, ele tem aquela ideia, vamos dizer assim, antiga, orfista, né, de que o mundo é decaído, é podre, enfim, você tem aquela dualidade, né, isso é básico aí do esoterismo, tem aquela dualidade de bem e mal, né, que é presente até na gnose, inclusive, né, que Deus tem a parte boa e a parte má, essa loucura que eles imaginam, e ele começa, embasado nisso de que o mundo é podre, decaído, cruel, ele sai dessa premissa e ele tenta fazer uma espécie de apanhado de várias crenças, vamos dizer assim, que passavam por aquela região ali da Pérsia. A Pérsia era uma região de muito comércio, de muito intercâmbio cultural. Então ele começa a pincelar, vamos dizer assim, um pouco do que cada crença passava naquela região. Ele pincelava um pouco, vamos dizer assim, do politeísmo indiano, por exemplo, vamos pegar ali do Dharma, né? Toda aquela coisa lá do Buda, do Dharma, vai pegar um pouco do politeísmo indiano, vai pegar um pouco do próprio, principalmente do zoroastrismo, no caso, né? Que era a vertente principal dele, vai beber muito do zoroastrismo e da adivinhação, do sortilégio. Ele vai beber, inclusive, de crenças africanas, crenças tribais africanas, do budismo, por exemplo, e crenças ali pagãs nórdicas, e ele vai beber do próprio cristianismo, no caso do catolicismo no período. Ele vai juntar tudo e ele vai criar um bolo maluco, vamos dizer assim. Ele fala da seguinte situação, de que Deus é bom e mal, né? Então, enfim, é desprezível, né? Então olha que situação, né? Você tem que buscar o Deus bom, né, que está fora do Deus mal da criação. Tudo aquela coisa da gnose, aquela podridão da gnose presente da mesma forma, né? O mundo é pérfido, então vamos buscar o verdadeiro Criador. Não é culpa nossa, nós não temos culpa, não somos culpados dos nossos pecados, não somos culpados dos nossos erros, de nada que nós fazemos. Não faz exame de autoconsciência. A culpa é do cosmos. A culpa é de Deus, não é nossa. Então o que acontece? Ele despreza toda a questão do que ele aproveita-se do cristianismo enquanto conduta moral. Ele se aproveita do cristianismo enquanto conduta moral. Aquela conduta moral mecânica, de você ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tenta buscar uma vida mais pura, uma vida mais limpa. Ele se aproveita disso, ele pega a imagem de Cristo como um exemplo estético, mas ele não pega Cristo como seu salvador. Então ele usa o exemplo estético. Então, pro maniqueísta, todo o sofrimento de Cristo, todo o exemplo de Cristo, toda a doutrina de ensinamento de Cristo do que é a salvação das pessoas, eles desprezam. Então eles não veem a salvação em Cristo. Olha que bizarrice. Eles aproveitam como um exemplo estético do que tem que ser feito, mas não querem
a conversão real. Eles querem se aproveitar do que é bom, do que é esteticamente bom para eles, que interessa. Então eles pegam essa parte do cristianismo, e uma vez em que eles bebem do cristianismo e começam a usar, digamos, da imagem cristã, então quer dizer, eles estão dentro da doutrina cristã, embora eles não sejam convertidos ao cristianismo, pelo menos naquele período, né? Então, Mani, ele bebe disso, ele junta todas essas informações e ele cria o tal do maniqueísmo, que é o quê? Você buscar, olha que loucura, isso aí vai ser a raiz de muitos problemas futuramente. Inclusive de alguns grupos ocultistas que existem hoje na sociedade, eles bebem muito do maniqueísmo também. Que é o quê? Vamos buscar a salvação através do conhecimento. Então, conhecimento, vai chegar o momento em que o nosso conhecimento vai ser o controle sobre a nossa ânima, nossa alma, a gente vai se livrar do nosso corpo, nós vamos ser donos da nossa ânima. Dane-se a divindade, dane-se qualquer coisa, nós somos donos da nossa divindade. Então, basicamente o maniqueísmo era juntar tudo isso na busca pelo controle absoluto, digamos, do seu destino pós-morte, inclusive. Então eles desprezavam todas essas coisas. E era muito, vamos dizer assim, interessante, entre aspas, para indivíduos aí materialistas, né? A gente pode colocar como, enfim, da parte da oligarquia romana, como da oligarquia persa, né? De alguns grupos ali egípcios e outros abraçarem esse tipo de doutrina, porque enfim, era fácil e maleável para você conseguir ajustar isso na sociedade para, digamos, interesse próprio, para você enriquecer, para você ter um bom status social, você viver basicamente como um hipócrita, né? Porque isso é basicamente uma hipocrisia, né? O maniqueísmo é, de certa forma, uma hipocrisia, porque você não está adotando a crença real, você não está adotando o zoroastrismo, você não está adotando o cristianismo para sua vida, ou o hinduísmo, você está aproveitando-se do fato estético para você se incluir naquele meio, mas a busca é pela razão. Então você despreza o Messias, você despreza o elemento central, mas você se aproveita do que é interessante para você se autopromover, né? Então de certa forma, uma hipocrisia, né? Uma prepotência e uma hipocrisia. Mas isso se funde, digamos, na sociedade de uma forma muito, muito pesada em alguns lugares, inclusive eles conseguem um espaço muito, muito considerável. E, para a lógica cristã, o que acontece? Ninguém é obrigado a se converter ao cristianismo, ao catolicismo, né? E no caso de Roma, funcionava dessa forma. Mesmo Constantino ratificando o cristianismo, seus descendentes, enfim, ratificando como religião oficial, eles não proibiam que outras crenças existissem dentro do império. Então você tinha o judaísmo, você tinha essas heresias, né? Então o maniqueísmo ele entrou dentro da sociedade romana em algumas regiões, principalmente no norte da África, ocorreu bastante do maniqueísmo se espalhar, né? Você tinha muitos maniqueístas no norte da África e até algumas regiões também da Península Itálica você tinha maniqueístas, justamente por causa dessa maleabilidade dessa heresia, né? Porque ela, enfim, ela aceita a parte boa, mas na hora do vamos ver, vamos dizer assim, do pega para capar, na hora do sacrifício, na hora do sofrimento, de você abraçar o sofrimento da crença, a parte difícil da crença, de você realmente se agarrar à fé, eles desprezavam. Então o negócio deles era o que era interessante para o momento, a parte boa, né? Então só por isso já era uma heresia terrível, né? Por causa dessa hipocrisia, dessa falsidade, uma falsa conversão, né? Conversão através do interesse ali, da forma mais pura possível. E do outro lado você tem outra heresia que também surge nesse período também, que é extremamente cabrosa também, que vem a ser aí o dito donatismo também, né? O donatismo ele também parte quase que da mesma premissa, porém a diferença é a seguinte: eles são cristãos, de certa forma, né? Eles são arraigados ao catolicismo, só que eles começam a desenvolver um problema, vamos dizer assim, que vai estar presente também em outras crenças aí da modernidade, né, que nós temos hoje em dia aí, que inclusive eles bebem muito do donatismo, para quem não sabe, né? O donatismo ele dá início a isso. E o que acontece? Sabemos que no período da perseguição cristã, antes, no caso de Constantino, né, até na época de Diocleciano, acontecia que os cristãos eles eram perseguidos, eles eram martirizados,
né? Eles iam para o fogo ali, né? Eles iam para a morte ali rezando. Então era a religião do martírio, né? E o martírio que proliferou o cristianismo, enfim, que foi a grande, como elas dizem, né? O sangue dos santos é a semente, né? Aí do cristianismo, né? É banhado, a semente do cristianismo é banhada pelo sangue dos santos, né? Que cresce e, enfim, se prolifera pelo mundo. Só que o que acontece? Vamos dizer assim que no período você apostatar da fé, né? Você ser obrigado à apostasia, uh, era algo, obviamente, ninguém quer ser apóstata de sua própria crença. Mas é difícil, vamos dizer assim, uma pessoa com uma espada no pescoço, com, enfim, ali ser, vamos dizer assim, posta à prova da sua própria vida, né? Com a sua vida em risco, ela, assim, estar tão plenamente preparada de espírito, a ponto de ela se desapegar e ela dizer, eu não vou apostatar, eu vou morrer pela minha fé. Era algo assim impressionante. Os primeiros santos são assim sobrenaturais nesse sentido. Mas o que acontecia? Algumas pessoas elas vamos dizer assim se obrigavam a ter que fazer o que elas não queriam pela questão do medo do martírio, não por questões de serem hereges, por não acreditarem em Cristo, mas a situação, o desespero os levou a uma apostasia forçada, embora eles não fossem apóstatas, né? Eles não fossem, eles tinham uma crença em Cristo, em Deus, mas eles não eram apóstatas, eles eram pessoas que, enfim, fraquejaram no momento do martírio, elas temeram. Isso pode acontecer, isso poderia acontecer, e elas fraquejaram ao martírio. Enfim, aos olhos de Cristo, vamos dizer bem a verdade, Deus, ele perdoa as pessoas. Deus, ele perdoa, né? Enfim, vamos ver pela questão de perdão. Deus ama todos os seus filhos, tanto que ele se sacrificou pelos filhos, né? Mas assim, o martírio foi uma parte e continua sendo até hoje o martírio algo presente na vida do cristão. Mas o que acontece? No caso dos donatistas, eles começam a questionar isso. Eles começam a falar, não, porque quem não participou do martírio quando lhe foi imposto o martírio, quem fugiu do martírio, não deve ser considerado como cristão. Ele deve ser excomungado porque ele, enfim, não se martirizou. E todos que até hoje lhes é oferecido martírio contra os bárbaros, contra os hereges, enfim, os outros, não contra os maniqueístas, contra os arianos, enfim, qualquer um que perseguia um cristão ortodoxo e ele se negar ao martírio, ele deve ser excomungado. Então olha a loucura, né? Os donatistas, eles criam, eles começam já o embrião do que a gente chama, eles bebem um pouco dessa coisa dos judeus, né? E que vai se permear futuramente, que é o tal do purismo. Eles começam a se acharem, digamos, acima dos outros cristãos. Não, mas aqui nós aceitamos tudo, nós aceitamos martírio, nós aceitamos o que vier, nós não fraquejamos e não erramos. Então essa é basicamente a heresia do orgulho, né? Basicamente o donatismo é a heresia do orgulho. Então eles basicamente se põem acima dos outros cristãos, né? Então olha que situação complicada. Chega num ponto tão absurdo, digamos, em questão do donatismo, em questão eles olharem essa pureza de Cristo, né? Vamos dizer assim, no caso, obviamente, Cristo é 100% pureza, né? 100% santidade, mas eles começam a olhar algumas qualidades, digamos, de Cristo, e eles começam a exaltá-las, tanto a exaltar as qualidades mais do que exaltar o próprio Cristo. Eles começam a exaltar essas qualidades mais do que o próprio Cristo, ao ponto, digamos, de eles dizerem que alguns padres, que enfim, bispos, padres que estivessem na missa consagrando a hóstia, consagrando a Eucaristia, se eles não fossem tão puros quanto os donatistas, eles não poderiam fazer aquilo ali, eles tinham que ser perseguidos, eles tinham que ser impedidos de consagrar a hóstia. Olha que loucura. Se o indivíduo ele era
ordenado um padre, vamos ver a questão da doutrina católica. Se um indivíduo ele é ordenado padre, se ele é ordenado sacerdote, o que acontece? Automaticamente ele já tem, indiferentemente se ele é um excelente clérigo, se é uma pessoa extremamente pura, ou se ele é um clérigo mais ou menos, um clérigo ali meio atrapalhado, meio, enfim, meio comilão, tem algum desviozinho ali. Indiferentemente se ele é um clérigo fraco ou um clérigo forte, automaticamente ele já tem, vamos dizer assim, a ordenação mística dele poder consagrar a hóstia. Ele já pode fazer isso como Cristo, ele já tem essa autoridade espiritual, porque no momento em que ele é ordenado. Então o que acontece? Os donatistas eles não aprovavam isso. Eles diziam, se o sujeito não é puro durante a vida, ele não pode fazer isso. Então eles começam a criticar isso. Então eles viram uma espécie de heresia do orgulho. Então você tem aí basicamente a heresia do interesse e a heresia do orgulho juntas ali do período, que eram absurdas. E aquilo ali se espalha pela sociedade de um jeito assim caótico, né, dentro do Império Romano. E temos que pensar que no período, o que ocorre? Também é uma outra coisa que está acontecendo em Roma no período, que é extremamente importante das pessoas entenderem, é o seguinte: a ortodoxia católica, ela se fortalece em Bizâncio, ela se fortalece dentro de Constantinopla, a região ali onde hoje se compreende ali como Grécia, Turquia, Armênia, aquelas regiões ali se tornam extremamente católicas, se tornam cristãs, se tornam ali realmente parte da doutrina cristã, e muitos cristãos migram para aquela região, né? E o que acontece com a porção ocidental de Roma? Que seria o quê? A Península Itálica, Espanha, no caso a Gália, né? Ali aquela região da Ibéria. O que acontece com aquele povo todo ali, Germânia? O que acontece? Entra muita heresia naquela região no período. Você tem muita questão dessas heresias. E o que acontece? Aquelas meias conversões, as pessoas que aceitam o arianismo, né, e outras que ainda permanecem no período do paganismo, vivendo ali por questão ali simplesmente de interesse. E o que acontece? A moral do império em si, ela começa a se decair por causa justamente do dito multiculturalismo. É uma coisa que está presente inclusive na nossa sociedade dos dias atuais, né? Como o pessoal sabe, hoje aí a nossa sociedade ela é multicultural, entre aspas, né? E no período de Roma também, no período romano tardio, naquele período ali entre 350 e 400, começa a ter essa derrocada, esse decaimento do padrão. Por quê? Pela questão da falta de princípio, vamos dizer assim, de um ponto de partida. Porque acontece, mesmo com o imperador aceitando o cristianismo, aceitando o catolicismo como religião oficial, enfim, bababá, a parte da oligarquia, dos ricos, não aceitava isso. Parte da sociedade estava dilacerada em algumas regiões. Porque o que acontece? A partir do momento que, lá do começo ainda do Império, toda aquela questão de você anexar outras regiões e querer puxar todo tipo de divindade pagã, todo tipo de loucura, de culto de cada região e jogar para dentro do panteão romano, aquilo se permeou. E o que acontece? Chegava num ponto em que certa região lá acontecia que uma província, por exemplo, uma pequena porção de terra da Espanha, dizia-se, aqui é uma região que segue o culto pagão romano. Mas você tinha 200 crenças diferentes naquela bendita daquela região. Você não tinha um ponto principal moral, mesmo com os padres ali labutando, brigando para converter as pessoas ali gastando sola, vamos dizer assim, né, andando, caminhando dias nas suas mulinhas ali, nos seus jumentinhos, andando para cima e para baixo, convertendo o povo, e o povo ainda assim pecando ao torto e direito, né? Vamos aqui utilizando o que tinha de interesse, conveniência, de crença, fazendo todas aquelas loucuras que o paganismo fazia, e não tinha um ordenamento moral. E o próprio direito,
na época que já existia, obviamente, né, toda a questão ali de ordenamento jurídico romano, estava extremamente bagunçado. Estava muito bagunçado. Então o que acontece? Basicamente, toda a questão de direito, de retórica, de processos ali que aconteciam entre as pessoas, entre aspas, não eram ainda advogados, né, mas os defensores públicos, vamos dizer assim, eram extremamente hipócritas. Eram indivíduos ali que, assim tal como os maniqueístas, eram indivíduos ali que, enfim, basicamente atuavam ali por interesse. Então vencia a melhor retórica e não a verdade dos fatos. Então virou uma loucura. A sociedade era bagunçada ao extremo. E o que acontece? Chegou num ponto em que essas províncias, vamos dizer assim, elas aceitavam todo tipo de pessoas ali que morassem ali, que convivessem. Eles começam a se relacionar demais com os bárbaros. Eles começam a, digamos, ter uma política de portas abertas com os bárbaros. No caso, com os visigodos, com os godos, com os lombardos, enfim, com outras tribos ali que eram extremamente hostis. E eles começam, digamos, a, vamos dizer assim, fingirem serem indivíduos ali bons parceiros comerciais, vamos dizer, né? Que nem hoje em dia o povo aí acha que qualquer um só porque quer negociar ou porque vem com um sorrisinho bonito é boa gente. Não é bem assim, né? Então eles fazem mais ou menos essa mesma situação no período que acontecia. Então você tinha lá esses visigodos, esses godos, os francos, né, entre outros ali, que vinham com esse bom mocismo, né, com essa política de bom mocismo e de comércio ali com eles. Então eles começavam a se relacionar. E muitas vezes os próprios governantes dessas províncias contratavam os francos, os godos, os outros como mercenários para agirem como uma espécie de guarda local. Então olha que loucura, eles já tinham, basicamente, eles já não, vamos dizer assim, consideravam a ideia de que esses outros povos tinham o interesse de invadi-los e conquistá-los, sendo o maior império do mundo. Então eles se ancoraram naquele orgulho estrutural, né, e desprezaram basicamente todo o seu ensinamento, toda a sua origem, toda a questão jurídica, a própria moral cristã, no período que já era evidente, latente, existente na sociedade. Eles desprezam. Eles não estão nem aí em algumas províncias ocidentais. Então eles viviam aquela política maluca de bom mocismo com esses bárbaros. E ficava naquela loucura. Né? E é dali que começam, vamos dizer assim, os ditos saques dos bárbaros. O que acontece? Algumas tribos já naquele período, como os godos, por exemplo, começavam a, digamos, saquear e pilhar algumas cidades fronteiriças de Roma. Isso já começava a acontecer naquele período. Eles realizavam saques, fugiam, faziam aquela loucura, aquela baderna, ateavam fogo na cidade, o povo ficava desesperado. Depois passava um tempo, eles se fingiam de bons moços de volta, negociavam com eles, e o povo ali voltava àquela política normal. Acontecia que as filhas dos romanos se relacionavam com os bárbaros, algumas se prostituíam, inclusive a prostituição era presente, por falta de um ordenamento moral. As mulheres se prostituíam para esses sujeitos, tinham filhos com eles, né? Então virou basicamente uma loucura ali, uma Sodoma a céu aberto, basicamente, em alguns lugares, né, nas fronteiras de Roma, e não tinha nenhum controle sobre aquilo. E ali é que começa, vamos dizer assim, a verdadeira derrocada de Roma. Até aqui para o pessoal entender, ela começa justamente pela falta de moral. Uma vez que já existia moral cristã. A própria moral cristã já era presente na sociedade. E estava latente em Bizâncio. Estava funcionando muito bem, muito obrigado. Em Bizâncio, no norte da África, estava funcionando muito bem, mesmo com as heresias ocorrendo no norte da África. Já na parte ocidental de Roma estava uma bizarrice terrível. Né? Estava uma loucura. Né? E o que acontece? Nesse contexto, vamos dizer assim, de caos, né, eis que vai nascer, né, no norte da África, ali, vamos dizer assim, na região ali de Tagaste, né, justamente no começo desse período caótico, né, no ano de 354, na região de Tagaste, vai nascer
menino ali, né, filho de uma mulher ali simples, né, chamada Mônica, né, inclusive que vai se tornar futuramente santa, né, vai ser canonizada santa, futuramente Santa Mônica. Vai nascer um menino ali chamado, o qual ela põe o nome, né, de Aurélio Agostinho, no caso de Aurélio Agostinho, né. E Aurélio Agostinho, ele, vamos dizer assim, vai ser criado ali, obviamente numa família cristã, né, uma família católica, no norte da África, nesse período de todos esses acontecimentos. Um menino ali que ele era muito curioso, né, um menino estudioso, um menino ali justamente ávido por conhecimento e que ele vai ser, se não ali, um grande divisor de águas, né, na própria história em si. Então, enquanto criança, né, Agostinho ele foi educado, obviamente, ali no seio cristão, né, por sua mãe que era muito devota, inclusive, né, inclusive as pessoas que rezam, né, e pedem intercessão de Santa Mônica é justamente pela sua devoção em relação a Deus, né, era uma mulher extremamente assim, como pode dizer, humilde, né, uma pessoa que ela buscava ali ajudar as pessoas, né, da comunidade a qual ela vivia, uma pessoa que ela era dedicada às pessoas, né, à comunidade cristã. Era uma mulher muito vívida nesse ponto, né, e uma mãe muito zelosa, uma pessoa muito zelosa, né, justamente para com as pessoas que sofriam ao seu entorno. E Agostinho sempre muito curioso, né, uma criança ali sempre perspicaz, que tinha uma sede por conhecimento muito grande. Desde criança ele era apaixonado por discursos e por retórica. Ele achava aquilo incrível, o direito. Né? Ele, quando era criança, andava pelos fóruns ali, né, pelos pequenos locais ali de administração, né, da região de Tagaste, e ele se maravilhava com os discursos dos homens. Ele via aquilo algo impressionante. E já nos primeiros anos de estudo, ali final da infância, início da adolescência, ele começa a se debruçar muito sobre a filosofia grega e sobre o estoicismo. Né? Então, Platão, Aristóteles e outros estavam presentes ali vamos dizer assim, na rotina de estudo dele. Né? Então ele bebeu diretamente da fonte na questão da filosofia. E isso era extremamente importante para o período. Um sujeito bem preparado na questão da filosofia, do conhecimento, ali vamos dizer assim, não só da própria linguagem em si, né, da argumentação em si, mas também da própria enfim, da própria compreensão dos fatos, né, da melhor análise possível dos fatos, fazia dele um indivíduo perspicaz, né, uma pessoa diferencial, né, em relação às outras, né, uma pessoa, vamos dizer assim, em destaque, né, um indivíduo em destaque. Assim como também ele era extremamente apaixonado pelas artes, pelo teatro, no caso ali pela atuação, enfim, pela eloquência, né? Era um indivíduo ali que ele via no teatro ali algo também muito belo, né? Estética do teatro, né? Algo elevado. Então era um indivíduo ali de uma, vamos dizer assim, de um padrão cultural muito grande. A sua mãe percebia isso. Santa Mônica o apoiava, inclusive, nos seus estudos. Ele via nele assim um indivíduo de grande potência, mas nunca deixava de aconselhá-lo a justamente buscar a fé. Ele nunca perdeu o horizonte da fé. Né? Sempre pensar, digamos, que há uma ordem nas coisas e que Deus está acima dessa ordem, em que tudo que você faça na sua vida, mesmo que seja questão da própria tua cultura, estética, busca por conhecimento, nunca se esqueça de que o maior conhecimento está em Deus, de que esse conhecimento leva a Ele, né? Que é o objetivo final, a busca por Deus, né? O conhecimento. Só que chega num ponto da adolescência em que Agostinho, vamos dizer assim, como muitos adolescentes, né, grande parte dos adolescentes rebeldes, enfim, os adolescentes aí vamos dizer assim, sempre orgulhosos, né, sempre idealistas, ele começa a se perder, digamos, nessa busca por conhecimento. Porque ele é apresentado, digamos, à vida mundana através de alguns amigos na adolescência. Ele é apresentado à vida mundana. Então o que acontece? Essa busca por filosofia, vamos dizer assim, por verdade, né, o que acontece? Faz com que ele, digamos, quisesse
buscar, vamos dizer assim, até um pouco através do estoicismo, né, que leva muito essa questão de felicidade da vida, né, felicidade aí nos prazeres da vida, que, digamos, de alguma forma isso se adequaria a ele, vamos dizer assim. E isso já começa a preocupar Santa Mônica no período, né, que falou que ele estaria se perdendo, né. Ele não dá ouvidos, digamos, à sua mãe, de certa forma, ele tem uma vida mais desregrada nesse período, né? E ele acaba se relacionando com uma, vamos dizer assim, uma escrava, né, no período. Que é, tipo, o que acontecia? No período existiam pessoas ali de diferentes segmentos, né? Pessoas ali de, vamos dizer assim, não vamos dizer classes sociais, né? Mas, enfim, ah, o que que ocorre, né? Ele conhece essa, no caso, essa escrava, né? Essa serva, e ele se apaixona por ela, né? Vamos dizer assim, tem uma espécie de paixão por ela. Se relacionam ainda entre adolescência e juventude, né? Ele acaba se relacionando com ela muito cedo, né? E dessa relação nasce um filho, a Deodato, né? A Deodato que acaba se tornando filho aí de Agostinho, né? E, enfim, não satisfeita, no caso, ali com toda essa situação, né? Enfim, eles vão ter uma relação ali que vai durar anos, né? Mas Agostinho, ele, justamente por essa perdição, vamos dizer assim, Santa Mônica ainda assim eu tentava aconselhar a ele, a essa mulher com quem ele se relacionou, enfim, né, e tal. Mas Agostinho, ele ainda assim, por querer manter, digamos, o seu status social, ele não assume essa mulher, ele torna uma espécie de concubina dele, tipo, funciona como um sistema de servidão, né, coloca ela como se fosse sua concubina, né? Então vamos dizer assim, ele já começa errado em vários sentidos, né? Ele deixa com que as paixões, digamos, o levem. Vamos dizer assim, é um período bem complicado para Agostinho, né? E ocorre, vamos dizer assim, que em certo ponto, vamos dizer assim, ele, em toda aquela loucura ali, né, prazeres de juventude, seja ali através da bebedeira, através de noitadas, vamos dizer assim, entre aspas, né, enfim, ali, vamos dizer assim, esses excessos, né, o que que acontece? Ele começa a se distanciar do próprio cristianismo em si. Ele lia, no caso, os manuscritos, os manuscritos ali que a família dele tinha, os manuscritos bíblicos, né? Tanto as Torás, né, judaicas, quanto os manuscritos bíblicos, os evangelhos, enfim, as cartas de evangelhos, né, os pergaminhos de evangelhos. Mas ainda assim, ele, digamos, não. Vamos dizer assim, ele não chega num ponto que ele começa a não mais interpretar, não querer mais buscar, digamos, seguir a Bíblia enquanto ordenamento da própria doutrina cristã. Mas se ele começa a ver mais como, digamos assim, uma espécie de ensinamento, vamos dizer assim, de ensinamento filosófico, mas mais uma filosofia dentre tantas. Então olha que perigo. Então ele acha que é muito engessado, que é muito. Enfim, ele começa a achar várias desculpas, digamos, para não colocar mais o próprio ensinamento cristão, a própria doutrina de Cristo como cerne da sua vida. Então isso já começa a ser extremamente complicado. E é nesse período que ele vai conhecer justamente os discípulos do maniqueísmo. No norte da África ele vai acabar conhecendo os maniqueístas. E Agostinho vai se tornar um maniqueísta. Na sua juventude ele vai ser um maniqueísta. O que acontece? Ele, justamente tal como Mani, ele começa a querer, por essa busca por conhecimento, era justamente aquilo que era conveniente ao maniqueísmo, né? O conhecimento por interesse. Então, Agostinho, nesse período, ele começa a se tornar uma espécie de hipócrita. Então, ele começa a desprezar sua mãe por um período, digamos assim, ele continuava respeitando Santa Mônica, mas não a respeitava, digamos assim, desprezava os aconselhamentos dela, né? Então, ele andava, no caso, com esses maniqueístas, com esses indivíduos aí hereges, e ele, vamos dizer assim, tentava extrair, digamos, das crenças ali o melhor do interesse possível. Então ele olhava para o cristianismo mais como uma fonte de interesse.
tal como também ele observava isso entre os, ali no caso do zoroastrismo, do paganismo romano. Então ele andava com todo mundo e estava tudo bem, né? Então ele desprezava a própria fé, né? E em relação à própria ortodoxia cristã, ele, digamos assim, desprezava os padres ortodoxos cristãos, os padres ali católicos, né? E os chamava de eloquentes, os chamava de, enfim, vamos dizer assim, engessados, enfim, indivíduos com doutrina engessada. Então ele os desprezava, né? E vamos dizer assim que ele começa a adotar essa doutrina errônea, vamos dizer assim, na vida dele, né? Então ele via perseguições, digamos, ali dos arianos, né, dos governantes arianistas, dos governantes uh, ali, no caso dos próprios maniqueístas contra os católicos, e ele não fazia nada. Ele via isso acontecer, ele via pessoas serem perseguidas, serem ali humilhadas publicamente, serem algumas inclusive agredidas, né? E ele não fazia nada. Ele desprezava, digamos assim. Então ele era extremamente hipócrita. Em processos que ele participava como orador, né? Ele funda uma escola de, de retórica, né? Na região ali de Tagaste, né? Ali no norte da África. Ele cria essa escola, digamos, de retórica, e ele participa, digamos, de processos públicos como defensor público, defensor de casos, né, de casos jurídicos. E ele agia, digamos, como um hipócrita, né, ali um orador hipócrita. E ele ganhou ele ganhou dinheiro nesse período dessa forma. Ele até teve um padrão de vida melhor, justamente sendo um mentiroso, né? Vamos dizer assim, um hipócrita que não acreditava no seu próprio ofício, enfim, ele não adotava aquele princípio, digamos, da veracidade dos fatos, da busca pela verdade, o qual ele tanto prezava quando era criança, quando era pré-adolescente. Naquele período a busca por conhecimento era mais por interesse. Mas, por um intermédio, digamos, divino, vamos dizer assim, nessa sede por conhecimento dele, o vai levar até Roma, né? Ele vai acabar migrando, saindo, digamos, da região de Tagaste, né? E por aconselhamento aí vamos dizer assim, Deus ele utiliza todas as pessoas, inclusive até os próprios as pessoas que às vezes não são ligadas a Cristo, mas ele utiliza as pessoas como instrumentos, né? Por uma razão, os próprios maniqueístas aconselham Agostinho a ir para Roma, né? Digamos, para expandir a sua escola de retórica. E ele vai, no caso, para a região de Roma. E ali o que acontece? Vamos dizer assim que ele começa de certa forma, nessa busca por conhecimento, ele começa a se reconectar, digamos, com ensinamentos bíblicos, ainda considerando como uma questão de mais uma filosofia, mas ele começa a se reaproximar, digamos assim, dos evangelhos, se reaproximar das cartas apostólicas. E começa a meio que se afastar um pouco do maniqueísmo. Ele vê que aquela coisa simplesmente da busca da verdade através do interesse, aquilo não estava preenchendo essa lacuna espiritual da vida dele. Não estava preenchendo, alguma coisa estava errada. Ele estava ali patinando, vamos dizer assim, buscando alguma resposta ali, mas ele não saía do lugar, ele ficava sempre naquela mesma situação. E ocorre que, digamos, ele vai, certo período ali, presenciando algumas perseguições ali da oligarquia romana, né, contra alguns ali vamos dizer assim, contra alguns indivíduos ali, né, da própria, vamos dizer assim, e da própria sociedade romana, né, os pagãos ali os pagãos e os arianos ali perseguindo, no caso, os católicos ortodoxos, né, os católicos fiéis à doutrina. Ele vai acabar conhecendo o bispo o bispo Ambrósio, né, que depois se tornar aí Santo Ambrósio, né, que era bispo de Milão no período, né. E
vamos dizer assim, que Agostinho, vendo toda aquela perseguição que os governantes arianos ali da região de Milão perseguiam, né, faziam, todo aquele mal que faziam contra ali no caso, a diocese, ali, a gente pode colocar assim, né, a comunidade ali de Santo Ambrósio, e ele via ainda a força que aquele bispo tinha, né, vamos dizer assim, a conduta tanto espiritual, ele tinha uma conduta espiritual absurda, né? Santo Ambrósio, um dos grandes santos da igreja, tinha uma conduta espiritual, uma retidão, uma pureza e uma retórica, né? Uma oratória, uma retórica tão incríveis que Agostinho ele se impressiona. Fala, meu Deus, mas que homem é esse? Que sujeito impressionante é esse? Cara incrível é esse? Que de frente a toda essa perseguição, a toda essa afronta por parte dos arianos, por parte aí desses indivíduos, e ele se mantém firme como uma rocha, um indivíduo assim, incorruptível, uma pessoa assim que é justamente isso que eu busco na busca pela verdade, uma pessoa verdadeira e autêntica. Eu preciso conhecer esse homem, eu preciso conhecer esse indivíduo, eu preciso conversar com ele. O que ele tem de tão especial? E ele se aproxima, digamos, de Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio, digamos, sempre um indivíduo ali cuidadoso, uma pessoa zelosa, né, com a sociedade, ele, digamos, começa a tentar, digamos, ali dar vamos dizer assim, alguns aconselhamentos a Santo Agostinho, né? Trazer-lhe um pouco de direcionamento para ele. E ocorre que no mesmo período, Agostinho ele tinha requisitado, né, que sua mãe viesse morar com ele, uma vez que ela já estava de idade, né? Santa Mônica já estava velhinha e ela vai até a região de Roma para morar com seu filho, né? Passar os últimos dias com ele, digamos assim, né? Os seus últimos anos ali com ele. E o que acontece? Nesse período, Santa Mônica, ela também o busca aconselhar, né? O busca mostrar, né, que o seu caminho, essa busca pela verdade, ela não é errada, mas ela tem que ser direcionada, né, para o caminho certo. Você pode ver, você está vendo tantas perseguições, tanta maldade dentro do maniqueísmo, toda essa questão de você ficar utilizando as pessoas por interesse, todo o trabalho da sua escola de retórica que você utiliza para às vezes defender pessoas ali e não, vamos dizer assim, deixá-las ali serem condenadas ali à toa, vamos dizer assim, se elas não cometeram um erro, um pecado, você tipo não buscar a verdade a respeito e deixar que pessoas sofram ali por questões de simples interesse ali, estético, enfim. E você vê que existem coisas maiores na vida do que simples prazeres, o simples ali enfim, ali destituição moral, enfim, né? E nesse mesmo período, aquela mulher com quem ele se relacionou, essa escrava, inclusive, ela tinha voltado para o norte da África e o deixado, né? E Santo Agostinho, ele, vamos dizer assim, Agostinho ele começa a ter, vamos dizer assim, a colocar essas coisas na balança. E por um período ele meio que se deprime com isso, né? Ele começa a fazer um exame de autoconsciência, né? Um exame de autocrítica. Ele começa ali a ver todos os erros que ele tinha cometido, vamos dizer assim, enquanto jovem, dentro dessas heresias e todos os prazeres que ele tinha, enfim, cometido. E num dia ele teve uma crise de choro. Uma noite ele teve uma crise de choro. Ele estava dentro de acredito que dentro de uma paróquia, né, ali dentro da paróquia de Milão, né, da igreja de Milão, ali onde, digamos, Santo Ambrósio ali era o responsável. E vamos dizer assim, nessa crise de choro, o que acontece? Ele ouve uma voz, digamos, ele está ali quieto e do nada ele ouve um sussurro, digamos, no ouvido dele. Foi uma espécie aí já de intervenção divina, a gente pode colocar assim, né? Enfim, que essa voz, esse sussurro no ouvido dele dizia: pega e lê.
Que estranho, né? Pega e lê. Essa frase apareceu na cabeça dele. E ele, enfim, ali no momento ele estava dentro de uma paróquia, ele estava dentro de um templo religioso, e pensou, deve ser uma escrita cristã, né? Uma escrita ali apostólica. Enfim, ele pega por um acaso, né? No caso por intervenção divina, ele acaba pegando ali uma das epístolas ali, uma das cartas ali de Paulo, de São Paulo, né? Do apóstolo Paulo. E o que acontece? Nesse pergaminho, nessa cópia, né, dessa epístola, está um trecho, né, escrito, no caso, o próprio São Paulo em direção ali aos coríntios, né, aos indivíduos ali, né, aos romanos, que estava escrito ali a seguinte citação, né? Comportemo-nos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas ou inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então o que acontece? Ele viu que aquela passagem, vamos dizer assim, aquela epístola de São Paulo, né, tinha tudo a ver com a vida dele. Tinha tudo a ver com o momento que ele estava passando na vida dele, com o sofrimento que ele estava passando, o sofrimento interno, de que os prazeres tinham consumido muito da própria vida dele. Ele fala, eu estou errado. Ele se arrepende naquele momento e fala, e essa é a verdade. Essa é a verdade. É você realmente se revestir com esse manto, é você buscar esse manto da pureza. Não o purismo, mas a pureza, a correção, digamos, dos seus erros. Vamos dizer assim, a correção, você buscar, digamos, o fortalecimento em Deus. Né? Porque existe o erro, todos são digamos, suscetíveis ao erro, são suscetíveis ao pecado, todos estão expostos, digamos, ao mal diariamente. Deus nos fez assim pelo livre-arbítrio. Mas existe a correção. E está aqui, existe o aconselhamento. As pessoas lhe aconselham em volta. Deus usa as pessoas para lhe aconselharem. Né? Tanto que usou a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica. Tanto que usou o bispo Ambrósio, né, que futuramente se tornaria Santo Ambrósio também. Usou essas pessoas ao entorno dele para que justamente o direcionassem, mostrassem. Esse é o caminho. Faça isso que você irá, digamos, se desenvolver. Você terá uma vida melhor. Né? E vamos dizer assim que Santo Agostinho, digamos, ele começa a ter uma via diferente na vida dele. Tal como um prisioneiro, digamos, que vai ele é condenado, digamos, a passar anos na prisão para ele se corrigir, digamos, né? Vamos usar um exemplo assim extremo, né? Mas enfim, com uma pessoa que ela tem que passar por um processo extremamente difícil para ela se corrigir, Santo Agostinho faz a mesma coisa, mas na questão, obviamente, de um processo de cura. Então, o que acontece? Vamos dizer assim, ele começa a se afastar, digamos, ali, mesmo que às vezes utilizando algumas situações mais difíceis, como se enclausurar, se prender, fazer coisas parecidas, para não, digamos, digamos, frequentar bebedeiras, noitadas, vícios ou coisas parecidas. Ele começa a, vamos dizer assim, se confrontar internamente. Ele começa a fazer esse confronto primeiro para se livrar, se desintoxicar, vamos dizer assim, desses prazeres. Né? Então, um processo que leva um tempo. Né? E ele não desiste, ele perdura, ele luta. Essa é a verdade, esse é o caminho. O caminho é Cristo, o caminho é Deus, o caminho é o catolicismo. O caminho é a fé católica, é Cristo. Então é esse caminho que eu tenho que seguir. Não existe outro caminho. É abraçar a cruz, o arrependimento e buscar a redenção. Então é o que ele faz. E ele começa a se direcionar. Ele começa a praticar jejum. Ele começa a, digamos, se abster, digamos, de coisas que não são necessárias. Digamos, a busca pelo conhecimento, a prazeres ali materiais que não são necessários ao conhecimento. Ele obviamente continua consumindo coisas, mas em virtude da busca por conhecimento em Deus, né, em Cristo. Então ele continua ali o seu caminho, mas se direcionando para o bem. Até que mais ou menos em torno ali de 387,
né? Ele, enfim, acaba sendo batizado, né, por Santo Ambrósio, né? E, enfim, ali sendo batizado, ele tem essa vontade, digamos assim, de ele seguir essa vida, digamos, clerical, né? Essa vida, digamos, mais essa vida religiosa, né? Não ser simplesmente um católico ali convertido, né? Digamos ali, que segue esse dom familiar, mas sim um dom clerical, né? E Santa Mônica o guiou em todo esse caminho, né? E justamente quando ele vai retornar para o norte da África, né? Porque ele tinha esse desejo, digamos, de iniciar essa sua carreira, digamos, esse seu dom, né, clerical no norte da África, sua mãe acaba falecendo, né? Santa Mônica acaba falecendo em Ostia, né, na região de Roma, ali, né? Ela acaba falecendo em Roma, né? Enfim, e retornando, né, à região de Tagaste, Agostinho ele funda, digamos, a primeira comunidade ali, vamos dizer assim, essencialmente ortodoxa, católica ali, cristã, né, católica real mesmo, ali na região de Tagaste, né? Então ele tenta botar ordem na casa, vamos dizer assim, trazer ali a doutrina cristã herdada ali justamente de Santo Ambrósio, né? Toda aquela escola de Santo Ambrósio, Santo Agostinho ele traz com ele, né? Então ele vem com essa força, né? Ele traz toda essa carga de conhecimento, né? Enfim, e no ano ali entre 390 e 391, né, nas suas pregações, enfim, ali na sua comunidade, ah, ele vai se evoluindo, né, e encontra ali casualmente, né, na Basílica de Hipona, onde o bispo Valério ele pregava aos fiéis sobre a necessidade de um presbítero, né, na diocese ali de Hipona. E por entusiasmo popular, o próprio Santo Agostinho ele foi conduzido, né, diante do bispo, que o acaba ali ordenando, né, como sacerdote, né? Então ele acaba se tornando ali realmente ali um sacerdote oficial, né? Ali mesmo seguindo essa carreira uh, ali clerical, né? De clérigo, né? Enfim, padre, né? E ciente de ter que viver, né, voltado ali para Deus, né, estudando e meditando as escrituras, ali todo esse conhecimento, né, ele compreendeu que era chamado para algo a mais, né? Sucedendo Valério, ele se torna bispo de Hipona. Aí então que ele se torna, né, no caso, esse nome, né, que todos chamam de Agostinho de Hipona, né? Ele se torna bispo dessa cidade de Hipona, né? Enfim, e o que ocorre? Vamos dizer que Santo Agostinho, diferentemente, né, de outros santos, vamos dizer assim, até do período, justamente por essa busca por conhecimento, Santo Agostinho ele não se limita, digamos, vamos dizer assim, atuar simplesmente como um clérigo local. Então o que acontece? Ele tinha essa vocação dele justamente atuar como um doutor da igreja, como uma figura ali justamente na busca para, digamos, mostrar que a razão está presente na fé em Cristo, está presente no cristianismo, né? Então ele vai se ancorar em todo aquele conhecimento de estudos que ele teve, como por exemplo a filosofia grega, o estoicismo, né? Que estavam presentes ali toda essa questão de conhecimento filosófico, mas mostrando que o cerne desse conhecimento, né, o centro desse conhecimento está em Cristo, né? E o que ocorre? Desses ensinamentos, digamos, vamos dizer assim, desse apanhado filosófico, o qual ele não descarta, muito pelo contrário, ele traz à tona, né, todo o conhecimento de Aristóteles e Platão, que ele dizia assim que eram realmente grandes homens do seu período, indivíduos ali que trouxeram todo o arcabouço filosófico, que compreende o direito, que compreende muito da própria atividade humana das pessoas, né, do relacionamento humano, né, que faz aí a sociedade ocidental, né, a sociedade romana. O que acontece? Ele, vamos dizer assim, começa, digamos, a ordenar isso através, digamos, da própria crença cristã, através ali da moral cristã. Ele inclui realmente a moral cristã como doutrina social. Uma coisa que os outros santos antes haviam feito, mas de uma forma mais limitada, de uma forma, digamos, voltada à vida religiosa,
a vida familiar, enfim, mas não, digamos, no engendramento social, digamos, uma doutrina social real, dentro da sociedade das pessoas de uma forma geral, pública. Né? Ninguém tinha chegado nesse ponto até Santo Agostinho. Por isso até tinha muitas confusões, né, em relação a algumas heresias iniciais também por causa disso. Né? E Santo Agostinho, ele é um diferencial nesse ponto. Alguns dos livros dele, como Confissões, né, como ali, a própria questão, o próprio manuscrito dele, conhecido como Fé e Razão, né, e outros livros, ele justamente busca mostrar que, digamos, o conhecimento e a fé andam juntos. Né? Então, desde aquela época, ciência e fé já andavam juntas, né? Conhecimento e fé já andavam juntos. Então ele mostrava isso, que o conhecimento, ele leva a Deus, ele leva a fé, ele só é válido, ele só é bom, ele só te eleva desde o momento em que ele é ordenado. Então ele começa a mostrar isso. Pois muito bem, grande parte desses conhecimentos de Santo Agostinho, são mais de 350 escritos dele, 360 mais ou menos, foi um dos grandes escritores da igreja, e ele começa a arrebanhar muitas pessoas, digamos, né? E ele acaba, digamos, confrontando, olha que coisa incrível, ele acaba confrontando justamente os próprios ali, os maniqueístas, os quais ele fazia parte, ele confronta os maniqueístas em, digamos, ali processos públicos, né, que ocorriam na região ali de Hipona. Ele derrotou em debate várias vezes os maniqueístas, justamente mostrando que eles eram interesseiros e que na verdade eles não eram realmente cristãos, ou eram ali indivíduos ali que ali buscavam a verdade, a fé, e sim ficavam buscando o que era interessante para eles mesmos. Então ele destrói, digamos, a narrativa dos maniqueístas. Basicamente, Santo Agostinho, ele destrói o maniqueísmo, vamos dizer assim, enquanto estrutura, vamos dizer assim. Muito da porcaria deles vai acabar continuando, né? Muito dos erros deles vão se seguir na história, mas a doutrina deles enquanto corpo, vamos dizer assim, corpo estrutural ali do grupo maniqueísta mesmo, ele é quase dissolvido, digamos, por Santo Agostinho. Vai nos destruindo publicamente assim de uma forma incrível. É um indivíduo assim que ele se torna ali conhecido, digamos, justamente por esse confronto. Ele enfrenta os arianos também, muitos dos bispos arianos do norte da África ali, alguns vão se corrigir, inclusive, né, graças aos ensinamentos de Santo Agostinho. Eles vão se arrepender dessa heresia, né? Outros hereges vão continuar nesse caminho, infelizmente, né? Mas vão acabar sendo substituídos com o tempo, né? Então Santo Agostinho ele os vai confrontando, né? E, enfim, chega num ponto, vamos dizer assim, que ele vai enfrentar também justamente a heresia donatista, né? Essa foi talvez ali a mais impactante do período dele, né? Justamente por causa dessa questão do purismo. Os donatistas, eles queriam justamente condenar as pessoas que não tinham aceitado martírios, que tinham sido forçados a uma falsa apostasia. Eles queriam condenar essas pessoas, inclusive padres que, digamos, não eram tão puros quanto eles queriam, né? E o que acontece? Santo Agostinho os prensa num debate, ele os derruba assim publicamente, ele os humilha publicamente. Ele fala: vocês são hipócritas. Porque o que acontece? Qual é, vamos dizer assim, vamos dizer no popular, qual é justamente o objetivo, digamos, de Cristo na Terra? Justamente salvar os pecadores, né? O objetivo de Cristo é salvar o pecador. O pecado ele é desprezado, ele tem que ser destruído. Mas o pecador não, o pecador ele tem que ser salvo. Então o que acontece? Todas as pessoas são suscetíveis a erro, né? Todas as pessoas sentem medo, todas as pessoas podem falhar. A falha, ela acontece, ela não é, vamos dizer assim, algo impossível, né? Ou irremediável. Ela acontece. Justamente a fé ela está aí para que justamente as pessoas sejam corrigidas e que as pessoas elas busquem um caminho justo, né? Enfim, que elas recebam
esse amor de Deus? O amor, o amor de Deus ele está presente justamente no período de sofrimento das pessoas, no período do erro, no período em que elas precisam dessa ajuda. Então ele confronta os donatistas e os quebra no meio. Ele fala: vocês são hipócritas porque vocês também são suscetíveis a erro. Então vocês não são perfeitos, né? Embora o erro dos donatistas surja lá na frente, né? Não vamos falar agora em qual crença do século XV, né? Que existe até hoje, que vai beber muito do donatismo, inclusive no purismo das coisas, né? Mas naquele período era uma heresia. Você não compreender que o erro é presente na vida humana, que o pecado é presente na vida humana, e que a pessoa, até um padre, ele é pecador. Até um padre peca, um padre erra, mas ele tem que se corrigir. É o dever dele, como o dever de todo cristão, se converter, se corrigir, né? Já é convertido, mas se corrigir, né, dos seus erros, né? Buscar justamente a sua retidão. Então esse é uma das grandes, vamos dizer assim, um desses grandes legados, né, de Santo Agostinho, é justamente mostrar a humanidade das pessoas perante a Deus, né? Mostrar que as pessoas que Deus está ali para ajudar as pessoas nos seus momentos de erro também, né? Então a doutrina agostiniana ela é muito, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer assim, amável com as pessoas. É uma doutrina muito amável e ao mesmo tempo uma doutrina que ela é amável e ao mesmo tempo ela é retilínea. Vamos dizer assim, ela te corrige, mas com amor e com carinho. É uma doutrina que ela te, vamos dizer assim, ela te impacta de uma forma moral, ela te ergue de uma forma moral, ela faz você ter um exame de consciência, mas ela faz você se corrigir, né? Então é algo incrível assim essa doutrina agostiniana, né? Tanto que Santo Agostinho, né, ele vai continuar, digamos, seguindo essa doutrina, né? E o que acontece nesse ínterim, né, dele juntar todo o conhecimento filosófico, conhecimento de direito, que ele bebeu do direito romano, nessa escola de retórica que ele tinha, todo esse conhecimento, e ele junta com a moral cristã, vai surgir, se não, um maior escrito, digamos, da vida dele, que é o que? Vamos dizer assim, um livro chamado Cidade de Deus. Não é o filme aí que a gente conhece aí do século XXI, não. O nome do livro é o livro chamado Cidade de Deus, o manuscrito que ele escreve. Por que esse nome Cidade de Deus? É muito simples. Esse livro é literalmente um tratado, vamos dizer assim, como seria uma sociedade, né, base da qual, digamos, o aconselhamento moral, vamos dizer assim, todo o embasamento moral da sociedade, desde a sua administração lá no seu, enfim, seu líder local, no seu administrador local, até o corpo de aconselhamento dele, a parte de direito, a questão política, saúde, os serviços públicos, onde a sociedade basicamente ela é, vamos dizer assim, ordenada pela moral cristã. Como isso funcionaria adotando-se a filosofia grega, né, no caso ali todo o engendramento da filosofia grega, a estrutura romana, né, estrutura ali de convívio romana, mas com o aconselhamento moral cristão. Como que isso funcionaria? E ele começa a mostrar nesse livro, né, como que parte por parte isso funcionaria. Esse livro é impactante, esse manuscrito, porque sem saber, digamos assim, Santo Agostinho ele foi uma grande ferramenta de Deus nesse momento, porque ele cria literalmente o tratado do que viria a ser a sociedade cristã na Idade Média, em todos os seus conceitos, seja como seria um cavaleiro medieval, como ele deveria ser em conduta, como que uma mulher deveria ser em conduta, a sua pureza, a sua humildade, como que um homem deveria ser humilde, como que um rei deveria ser, o dever do rei com a sociedade, dele se pôr à frente, dele sofrer, dele se abster da vida dele pelo bem das pessoas, pelo bem do reino dele. Então toda a sociedade baseada em dever, baseada em, vamos dizer assim, não é obrigações, mas deveres das pessoas enquanto indivíduos nas suas condições, vamos dizer assim, para o bem do todo,
vamos dizer assim, é Santo Agostinho quem cria nessa obra. Sem saber, ele faz um dos principais tratados da história, digamos, do cristianismo, né, dos santos, né, no caso, fora a Bíblia, que depois só seria, digamos, superado, digamos, pela Suma Teológica de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, né, séculos depois, digamos, dele. Então foi um tratado absurdo, sem ele mesmo saber, ele criou um manuscrito incrível. Além do que, ele também cria uma outra, vamos dizer assim, uma outra estrutura, vamos dizer assim, de pensamento, né? Uma estrutura filosófica conhecida como regra agostiniana, né? Ou regra de Santo Agostinho, enfim, que é o que? É literalmente um ordenamento de vida monástica. E como você, digamos, ordenar, fazer toda a organização do que seria um mosteiro, que seria a estrutura social de um mosteiro, não só, digamos, na forma de como os monges viveriam em relação a orações, em relação a, enfim, a sua em jejum, vida ali mais em limitação, né, de questão de excessos, né, você ter uma conduta de vida mais austera, assim como o tratamento que você deveria ter com a comunidade ao seu entorno, né, o acolhimento das pessoas, enfim, questão de saúde, né, o cuidado com as pessoas na parte de saúde, na parte de cuidados médicos, né, vamos dizer assim, tudo isso, vamos dizer assim, parte desse livro e da regra agostiniana. Então, ele fez essa, vamos dizer assim, esse grande tratado, né, que no período, obviamente, por ele ser pouco conhecido, né, ele não foi tão visado pelas pessoas, né? Embora os seus debates no período ali com os maniqueístas, com os donatistas, enfim, tivesse mais, vamos dizer assim, visibilidade no período, né? Fosse mais conhecido por isso, né? Por ser um grande combatente, um grande doutor da igreja. Mas, vamos dizer assim que a doutrina dele, essa regra vai se espalhando ali pela região, ainda que ela não seria utilizada naquele período tanto, né? Você já tinha toda a estrutura romana em decadência, meio que já prevendo o que aconteceria no futuro, né? E no final da vida de Santo Agostinho, já quando ele era basicamente idoso, ocorre que esses mesmos bárbaros que nós falamos no início do vídeo, eles começam a saquear as cidades internas do Império Romano. Ali começa basicamente a queda do Império Romano Ocidental, da porção ocidental de Roma vai se desfacelando, né? As cidades vão sendo saqueadas e destruídas pelos bárbaros, que vão conquistando essas cidades e criando espécies ali de pequenos centros de comando deles, né? Eles causam o caos ali, né? Enfim, e numa dessas incursões, né, na região ali de Hipona, né, no caso os vândalos, né, que eram guiados por um dos líderes tribais ali, né, os bárbaros ali, os polacões lá do norte, né, os indivíduos lá germânicos, né, grandalhões, sujeito chamado Genserico, né, o Gaiseric, como você queira falar, né, a língua deles lá alemã, Gaiseric, né, ele tenta invadir, digamos, Hipona e destruir a cidade, né? E nesse período, os residentes ali da cidade, que eram cristãos, começam a juntar as suas coisas e fugir, né? Irem para outra região, né? Uns iriam para Roma, outros iriam para Bizâncio, enfim, né? Para fugirem da perseguição ali dos vândalos. E Santo Agostinho, ele permanece na cidade, ele não vai embora, ele fica com um pequeno regimento dentro da cidade, né? E ele age como uma espécie de diplomata, né? Como um aconselhador, tal como foi Santo Ambrósio para ele. Ele tentou ser para Gaiseric, né? E Gaiseric, ele era um ariano, inclusive, né? Ele não era bem convertido ao cristianismo, ele era a famosa conversão por interesse. E ele tenta aconselhar, ele era tão corajoso, Santo Agostinho, no final ele vai até o acampamento dos vândalos e vai conversar, dos bárbaros vândalos, e vai conversar com Gaiseric pessoalmente e impedir, digamos, que ele invadisse a cidade. E justamente ele não invade Gaiseric, ele não invade Hipona e permanece nas regiões que ele havia conquistado.
até a morte de Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho ele tinha uma grande biblioteca, né? E a paróquia, no caso ali de Hipona, né? A igreja de Hipona e a biblioteca de Hipona, que era uma biblioteca de manuscritos católicos, né? Que estavam ali grandes das obras do próprio Santo Agostinho, como de outros apóstolos, de santos, enfim, antes. E quando o Santo Agostinho morre, Geiseric invade Hipona e queima toda a cidade. Só sobra, ele só deixa de pé a igreja e a biblioteca. Toda a cidade de Hipona é destruída, mas a igreja e a biblioteca ficam de pé, por ordem do próprio Geiseric, pelo respeito que ele teve por Santo Agostinho. Então, para vocês verem a força, né? E por que isso tem um simbolismo tão grande em Geiseric? Porque depois todos os bárbaros, vamos dizer assim, futuramente, esses mesmos bárbaros que estarão invadindo a porção ocidental de Roma, destruindo essas cidades e, enfim, causando todo aquele caos que vai se tornar irreconhecível, são esses mesmos indivíduos que futuramente os seus descendentes se tornarão os reis católicos, digamos, da Europa. Digamos, toda a Europa são descendentes desses mesmos bárbaros que um dia Santo Agostinho aconselhou, digamos, a Geiseric, né, justamente a seguir um caminho diferente. Então, Santo Agostinho ele é santo desde o começo, ele passa por um período de tribulação, de sofrimento, né, de erros, até ele encontrar justamente o seu caminho, né, se tornar de não somente um cristão, mas um clérigo, né, um padre e um santo, né, um bispo e um santo, futuramente, né, que vai dar todo esse ordenamento, né, que vai ser, digamos, a sociedade cristã futuramente ali, né, enfim, dentro ali do próprio continente europeu, enfim, né, da própria Bizâncio em si. Bom, pessoal, em relação a isso, né, para o pessoal hoje aí que vê, no caso, o próprio Papa Leão XIV, né, que falam, mas nunca a gente tinha visto um Papa agostiniano, né? Então aí vocês podem ver o que poderia ser um agostiniano, né? Potência, que é você ser digamos, um monge, né? Ali um clérigo da ordem agostiniana, né? O legado que é de Santo Agostinho, né? Extremamente forte. Então, pessoal, desde já espero que tenham gostado desse vídeo, né, da história de Santo Agostinho, né, dos aconselhamentos dele, enfim, da vida aí, moral dele, né, enfim, dessa correção moral. E vamos falar aí futuramente aí de outros segmentos, né, históricos aí que estarão acontecendo nesse mesmo período, sobre a queda de Roma, inclusive, né, sobre a ascensão aí de Bizâncio, e o que, digamos, vai ser esse segmento futuro que vai acontecer, digamos, nessas regiões, né, grandes acontecimentos, né, que decorrerão nesse período. Mas se tiverem alguma dúvida, né, a respeito aí deste vídeo, de outros assuntos, deixem nos comentários, né, inscrevam-se aqui no nosso canal, né, para acompanhar outras novidades e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.